A série é tributo à cidade natal, organizada anualmente para homenagear a cidade de Barras do Maratauã, no mês de seu aniversário, reúne arquivos de memória sobre Barras e barrenses de todos os tempos. E neste episódio, nós vamos conhecer as ideias, o pensamento de um barrense que reside noutros rincões. Nós estamos falando de Pedro Alves Oliveira Neto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Edson, tudo bem? Tudo bem? Eu quero aqui ressaltar que Pedro Alves Oliveira Neto é filho de barrense, a sua mãe é barrense, tem uma estreita ligação com Barras, onde também viveu, reside em Itajaí, Santa Catarina, e escreveu um livro muito, mas muito interessante, em que se volta para o cotidiano do vendedor. O título já é por si só muito interessante. A partir do título, a obra nos prende a atenção. Nasci para vender. E neste livro, ele apresenta uma espécie de manual de conduta para o sucesso do vendedor. É um livro interessante por muitos fatores. Todos nós, quer estejamos diretamente envolvidos na atividade comercial ou não, nos envolvemos em algum momento do nosso dia a dia com o segmento. E muitas vezes necessitamos também fazer as vezes de vendedor, fazer as vezes na atividade comercial. Nós vamos aqui ouvir, então, um profissional do setor, um profissional que vive a atividade comercial, um empresário que vive a atividade comercial e que escreve, portanto, um livro interessante mostrando o que deve fazer um vendedor para obter sucesso. Vamos ouvir, então, Pedro Alves Oliveira Neto. Fique à vontade, Pedro. Obrigado a todos e quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui apresentando meu livro, né, com o título Nasci para Vender. É um material importante, trata do dia a dia do vendedor, fala do dia a dia, da diária, das ações diárias do vendedor. Então, obrigado. Quero agradecer ao Dilson por esse convite. Me sinto honrado em fazer parte desse momento especial na minha terra, pelo seu aniversário, e poder compartilhar também esse material que nós escrevemos com o título Nasci para Vender, que trata do dia a dia, do cotidiano do vendedor. Essa tão importante profissão tanto para a sociedade quanto de cunho econômico quanto de cunho social. Então, nós iniciamos aqui a obra, né, contando um pouco da minha história, como um piauiense, de muitos piauienses que saíram da sua terra para trabalhar e estudar fora. E ao longo desses 28 anos que eu estou fora, foi onde consegui montar, através da experiência de campo, e depois de um período na academia, em formação como especialista em administração de vendas, consegui compilar, juntar todos os dados que estão disponíveis nesse material. Então, a introdução fala um pouco da minha história no mercado, onde eu iniciei em 95 como vendedor, e ao longo dos anos fui galgando novos cargos dentro desse mercado. Eu estou falando do mercado de venda de alimento, que hoje representa algo em torno de 600 bilhões de reais no Brasil. É um exército de aproximadamente 160, 170 mil vendedores,
que tem uma função de cunho social e de cunho econômico muito importante para a sociedade. Aqui nesse primeiro capítulo eu falo da importância do vendedor. O vendedor ele tem uma importância muito grande para a sociedade. Eu costumo falar e dizer para a minha equipe, nas reuniões que participo, que nada acontece nesse mundo se antes acontecer uma venda. A exemplo disso é que você só está me ouvindo aí através desse aparelho eletrônico porque teve um vendedor que antes vendeu para você ou para a loja que chegou até você. Nós só estamos vestidos ou calçados porque existiu um vendedor que antes vendeu a roupa ou o calçado para você. Sem um vendedor, o médico ele não opera, porque não teria os instrumentos. A polícia não faria a sua ronda, porque não teria o veículo para trabalhar. O jurista não teria acesso aos livros ou ao material publicado, porque não teria um vendedor que acessasse isso. Então, o vendedor ele tem uma função muito importante para a sociedade, tanto de cunho econômico quanto de cunho social. Nós somos a locomotiva que liga a indústria ao consumidor final, trazendo o alimento, trazendo os bens de consumo, transformação, que atende toda essa cadeia de abastecimento. Então, a importância do vendedor, o vendedor tem uma grande importância socialmente. Aqui também relato que todos nós somos vendedores. Ogmandino, na sua obra O Maior Vendedor do Mundo, ele fala que nós fazemos a primeira venda quando criança, ao sair do ventre, que choramos em busca do leite materno. Então, ele relata isso como a primeira venda. Então, nós somos seres políticos e nós somos vendedores natos. Ou seja, ao longo do tempo, é que através da técnica, através da ciência, da técnica e da repetição, você se torna um grande vendedor ou não. E nós precisamos, acima de tudo, amar essa profissão, valorizar ela. Essa profissão é muito importante. Eu lembro que quando teve uma grande enchente aqui em 2008, a cidade ficou embaixo d'água. Andaram de lancha na minha rua. E uma destruição total, um caos. Santa Catarina, ela sofre com intempéries muito fortes, chuvas, ventos, furacões. E eu lembro que foram 7 dias, assim, todo mundo isolado dentro de casa. E quando a água baixou na medida da metade do pneu do meu carro, eu me preparei para sair e a minha esposa prontamente, você não pode ir, você não vai sair, como que você vai sair? A cidade está toda embaixo d'água. Eu olhei dentro do olho dela e disse, os meus clientes precisam de mim. A cidade precisa de mim. Então, eu peguei o carro, me arrumei e fui para a estrada e fui atender os meus clientes que precisavam. Na época, eu trabalhava num grande moinho de trigo chamado Bung Alimentos, que também tem uma filial aí no Piauí, e fui levar o pão, a farinha para fabricar o pão para poder esse povo comer uma comida rápida que precisava devido a todas essas intempéries. Então, esse é só um dos exemplos que eu vivi ao longo desse tempo que relata a importância do vendedor na sociedade. No segundo capítulo, eu trato sobre investir um tempo em conhecer a empresa que você trabalha e principalmente os produtos. Os produtos, o vendedor, para ter sucesso, ele tem que conhecer o produto que ele vende. Ele tem que entender da mercadoria que ele trabalha. Ele tem que conhecer profundamente. Ele primeiro tem que comprar, tem que entrar dentro do coração dele para que ele possa vender da melhor maneira possível. Então, essa fase do conhecimento da empresa e de todo o processo interno, seja logística, financeiro, cadastro, administração de vendas, o vendedor ele precisa conhecer. Tem que ser um conhecimento profundo disso e conhecimento profundo dos itens. Para que usa, como usa, validade, qual é a melhor performance dele, aonde ele é colocado, principalmente se for produto de transformação, usado no food service.
grande quantidade. Food service, ele usa produtos de grande quantidade para a transformação, para fazer o bolo, para fazer a torta, para fazer o doce, o sorvete, enfim, toda essa cadeia de alimentos que é abastecida pelo mercado food service. Então, a obra foi escrita no formato de um alpinista que sobe para conquistar o pico da montanha, e ele passa por alguns acampamentos, e o primeiro acampamento é esse, é da preparação e de conhecer o produto e de conhecer a empresa onde trabalha. O próximo capítulo, ele trata o próximo capítulo, o próximo acampamento, ele trata da aparência do vendedor. Ele é dividido em dois capítulos, né? O capítulo 3, que é o segundo acampamento, ele é dividido em duas fases. Ele fala sobre a aparência sua, pessoal, que a primeira venda que você faz para um cliente é de você mesmo, né? E você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Então, nesse capítulo aqui, eu relato sobre a tua vestimenta, como que você tem que se apresentar, e sobre roupa, camisa, calça, sapato, ou tênis, ou bermuda, cor de cinto, cor da meia, todo esse ornamento que você tem que ter de preparação, de aparência, né, que a gente chama de marketing pessoal, aonde você vai executar a tua atividade. Lembrando que você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Então, é muito importante essa aparência, esse processo seu do marketing pessoal. E na segunda etapa desse terceiro capítulo, eu falo sobre os detalhes do teu material de trabalho. Como que você tem que estar municiado de ferramentas como calculadora, como bloco, como pedido, como rascunho, como caneta. Só para você ter uma ideia do nível de despreparo, uma vez eu fui visitar um cliente, uma grande rede de supermercado, e chegando lá tinha uma plaquinha na mesa do comprador que dizia assim: eu não empresto calculadora nem caneta. Ou seja, você não imagina o tanto, quantos vendedores não estiveram na frente desse comprador que passaram por essa situação. Então, eu falo sim de coisas básicas, falo sim de coisas que você precisa dar uma atenção, porque são nos detalhes que é feita a diferença. A diferença é feita nos detalhes. E você não pode ir para uma luta, para uma guerra, se a tua arma não tiver munição. Então, você tem que estar municiado no básico de uma ornamentação pessoal que vai montar o teu marketing pessoal, e também você precisa estar montado, você precisa ter as tuas ferramentas de trabalho. Então, aqui eu falo da hora que você tem que abrir a mala, a maleta, a mochila, colocar tudo fora, organizar tudo isso para poder iniciar a tua semana de trabalho. E aqui também eu trato que a praça, ou seja, o teu trabalho da semana, a tua praça, a tua área, ela não começa na segunda-feira de manhã. Ela começa no final de semana, quando tu prepara todo esse material, quando tu se prepara com um roteiro, para não ter que ficar saindo de um bairro indo a outro. O roteiro economiza combustível, economiza tempo. Até o caminhão, quando for fazer as entregas, ele já sai roteirizado, se você sai na frente vendendo roteirizado. Então, não, eu percebi durante muito tempo que muitos vendedores, eles entravam no carro e perguntavam para onde que eu vou. Isso não existe. Isso não pode acontecer. Você tem que ter claro esse roteiro, essa rota que você tem que seguir para poder você executar o teu trabalho, tá? Precisa estar organizado. Isso tem que ser planejado, tem que ter uma organização para você chegar lá. No quarto capítulo, que é o terceiro acampamento, nós falamos aqui sobre o sucesso ocorre quando a oportunidade encontra com a preparação. Então, você precisa se preparar, você precisa se planejar
esse planejamento é como um mapa que você desenha, que aonde que é o caminho estabelecido para você alcançar o alvo. Então, planejamento é tudo. Você precisa ter os dados planejado. Tudo que você não mede, você não controla. Então, você precisa estar com isso em mãos. Você precisa estar com isso muito, muito bem claro para você fazer a execução, do teu trabalho. Aqui também eu comento sobre nunca fale do preço, nunca diga o seu preço até que o cliente descubra seu valor. É muito importante você destacar isso na negociação. O vendedor ele precisa de muita preparação, porque o comprador ele está preparado. O comprador ele estudou, ele está preparado para pegar o vendedor e jogar na vala do preço. Aquela situação de que ele vai te espremer com aquele valor que ele quer pagar a tua mercadoria. E é por isso que o teu valor como profissional, o serviço que a tua empresa entrega, ela tem que ter uma amplitude muito maior do que o teu preço. Até porque, costumo falar isso sempre, quem vem por preço, vai por preço. Então, o vendedor ele precisa se preparar. O vendedor não é mais aquele cara falador, não é mais aquele cara brincalhão. Ele sim, ele tem que falar, mas falar na hora certa. Mas ele tem que muito mais ouvir do que falar. Eu tinha um diretor que ele falava sempre que era orelha de elefante e boca de formiga. O vendedor ele precisa entender a necessidade para, a partir da necessidade, resolver um problema. O vendedor ele precisa entender que ele ganha pelo problema que ele resolve. Não é pelo produto que ele vende, não é o comissionamento do produto que ele vende. Então, isso é muito importante. Você se preparar, hoje, as mídias sociais, elas te dão uma vantagem muito grande para você começar a tua praça não na segunda-feira, mas já começar durante o final de semana, colocando promocional nos teus clientes, entendeu? Isso é muito importante. E gostaria até de citar um trecho da Bíblia que fala. Observei ainda que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleia, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas a ocasião e a sorte ocorre para todos. Então, isso está disponível para todas as pessoas. Agora, precisa estar preparado, porque o sucesso é o encontro da preparação com a oportunidade. O quinto capítulo, ele fala sobre a conquista do monte. Ele fala sobre que toda venda ela inicia, e isso é muito importante, ela não inicia no comprador. A maioria dos vendedores, eles querem começar a venda no comprador, ela não inicia no comprador. Você tem que ir até o depósito, verificar o que esse cliente tem de estoque. Porque você, às vezes, chegou com uma promoção de Red Bull e o cara está socado de Red Bull no estoque. Ele não vai te dar atenção, não é uma proposta de valor. E você indo no estoque, o estoque vai te mostrar. São mensagens que esse estoque vai te mostrar de por onde você vai começar quando chegar no comprador. Então, ou seja, a venda ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso foi algo que, quando eu aprendi, me libertou. Após sair do estoque, passo pela gôndola, pela área de venda. Essa área de venda também vai me dizer muitas coisas, até eu chegar no comprador. Entendeu? Para vir atender uma necessidade que ele tem. Eu preciso entender como chegar. Uma outra situação que eu vi muitos vendedores perderem venda é de como se posicionar ao abordar um cliente. Eu estou falando de físico, espaço físico. Essa é a primeira vez que eu vejo, fomos nós que criamos esse modelinho aqui desse gráfico e publicamos isso. Isso não tem nenhum material. Eu vi muitos vendedores perderem a venda, por quê? Chegam naquele pequeno comércio, onde o dono ele compra, ele recebe, ele paga, ele atende o cliente dele, e o vendedor simplesmente, naquela euforia, naquela pressa de ir para outro cliente, se atravessa na frente do comprador e do cliente do comprador. Então, o não ele é automático nesse horário. Nesse período, o não é automático.
Então, sim, vendedor, você tem um espaço e um lugar para ficar na hora da abordagem. Você precisa obedecer e ser disciplinado com relação a isso. Aí você pergunta, que espaço é esse, Pedro? Um local onde ele saiba que você está lá, mas você não está no campo de visão dele, você não está atrapalhando a atividade dele. Ele tem a percepção de onde você está, mas você não está no foco direto da atividade que ele está fazendo. E, com certeza, assim que ele encerrar aquela etapa, por ter a percepção de onde você está, ele vai te chamar para você atender ele. Isso é muito importante. Vi muitos perderem negócio, perderem abordagem nessa etapa aí de como se posicionar, e eu falo posicionamento físico, tá? Como ao entrar na loja. Então, isso é muito importante mesmo. Falar alto para ser ouvido, claro para ser entendido, né? Às vezes você vê que os vendedores eles têm um pouco de indisciplina no falar, de se posicionar. E o teste melhor para isso é o seguinte: vá na frente do espelho e faça uma pergunta. Eu compraria de mim? Como que eu falo? Falo alto para ser ouvido, claro para ser entendido. O vendedor ele tem que ter clareza na comunicação, porque se ele não tiver clareza na comunicação, vai existir dúvida no pedido. Ok? Isso é muito importante mesmo. O vendedor, ele chega num nível que ele não vende mais aquilo que o cliente quer comprar, e sim aquilo que ele quer vender. Assim, mas ele precisa estar preparado, para vender aquele item. Quando ele está totalmente convicto, preparado, com todas essas etapas prontas, ele chega num nível que ele não vai vender somente o que o cara quer comprar, ele vai vender aquilo que ele quer vender. E isso é muito legal, isso é muito importante. O sexto capítulo ele fala de algo muito interessante, eu chamo de bolha. Eu digo que todo cliente ele tem uma bolha que envolve ele. E eu descobri isso lá em 2003, quando eu fui visitar uma grande rede de cosméticos com o objetivo de cadastrar um produto de higiene e limpeza pessoal, uma linha capilar, e eu nunca tinha vendido. O diretor chegou no aeroporto de Itajaí, eu fui buscá-lo, ele me deixou as amostras, me instruiu de como proceder, ficamos 2 dias juntos, e aí, primeiro grande objetivo, atender essa grande rede de cosméticos. Eu lembro que eu estacionei meu carro próximo ao Mercado Público de Florianópolis e fui andando pelo calçadão. E ali naquela situação eu vi uma família de índios que estavam na calçada pedindo dinheiro, e o índiozinho estava soprando na bolinha e saindo aquelas bolhas de sabão. E ali me veio um insight de que todo cliente ele tem uma bolha que envolve ele, e aquele é o mundo dele. E para você fazer negócio, você tem que entrar nessa bolha. Você tem que fazer parte do mundo dele. A partir do momento que você entra nessa bolha, que você faz parte do mundo do cliente, o negócio acontece automaticamente, sem esforço. Acontece automaticamente. Então, eu lembro que eu cheguei lá, me apresentei, pedi para falar com a proprietária, que era a compradora. Na hora que ela chegou, eu me apresentei e não falei sobre produto. A primeira coisa que eu falei foi: a senhora é da família lá de Itajaí, conhece a pessoa tal? Aí o sorriso já veio. E ali a gente começou a conversar, começamos a conversar sobre a cidade, começamos a conversar sobre pessoas em comuns que a gente conhecia. E no final ela disse: filho, eu gostei de você, gostei da tua linha, coloca isso aqui para mim. Pedido tirado, pedido no bolso. Faturamento garantido, ok? Por quê? Porque esse grande segredo que destravou foi fazer parte do mundo. Aí você vai me perguntar: mas Pedro, se eu não conheço ninguém, eu não sei quem, eu não sei de onde. Eu digo a você que as chaves estão no ambiente. Eu já entrei muitas vezes na sala do comprador e ele está com o símbolo do Flamengo. Então, o cara é flamenguista. Então, eu não vou abrir um negócio falando sobre produto, eu vou abrir falando do Flamengo. Aí eu entro na bolha dele, faço parte do mundo e a partir dali nós iniciamos o negócio. Então, isso destravou, isso me levou a um outro nível de negociação. E isso fez com que eu fizesse grandes amigos. Porque a partir do momento que você entra no mundo do teu cliente, você faz parte da vida dele. E você ganha a atenção dele por se importar com ele, em ouvir ele. Ele passa a não ser somente um comprador para você.
Isso é muito importante numa relação comercial, porque nós precisamos nos relacionar para fazer negócio. Sem relacionamento, não existe negócio. Sem relacionamento, não existe negócio. Eu lembro que, e principalmente no Brasil, eu tive a oportunidade de fazer negócios fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos, levei mercadoria para lá, para o mercado brasileiro, para o mercado americano. Trabalhei em companhias americanas aqui no Brasil, trabalhei na 3M do Brasil durante anos, e eu lembro que o diretor, a minha gerente nacional me ligou um dia e disse: Pedro, eu preciso visitar um cliente seu em Santa Catarina. E eu disse: pois não. E eu estou levando o presidente da América Latina da 3M do Brasil. Pois não, pode vir. Nós tivemos um grande cliente, que até hoje eu atendo esse cliente, né? Atendo ele há mais de 25 anos. É um depósito gigantesco. O depósito dele é lavado e aspirado todos os dias. É um processo. É um cara que tem 160 vendedores. E aquilo deixou o americano espantado, uma operação tão grande dessa no Brasil. Mas quando o diretor, o dono dessa empresa chegou, ele já veio, me deu um abraço, brincou comigo, e o cara ficou meio assustado. E no final ele perguntou para ela o que tinha acontecido. E ela falou que aqui no Brasil funciona assim. A gente se relaciona com as pessoas. A gente tem algo que, é claro, isso é conquistado ao longo do tempo, que ultrapassa a faixa comercial e vai até a fase pessoal. Isso é muito importante. Então, não esqueça que essa bolha imaginária que envolve é uma redoma que faz com que ele seja envolvido dentro dela. Você precisa fazer parte desse mundo, tá? Pode ser time de futebol, pode ser cavalo, pode ser carro. No ambiente, o ambiente vai te mostrar. No ambiente existem as chaves que vão te mostrar essa situação. Isso é muito, muito interessante. Muito importante também. No próximo capítulo, capítulo 7, que fala sobre o financeiro. Essa parte aqui é uma parte muito interessante, que fala sobre a vida financeira do vendedor. O vendedor ele tem o hábito de não dividir o dinheiro dele como profissional de venda com o dinheiro pessoal. E isso ocasiona falência em muitos vendedores. Eu fiz uma pesquisa rápida aí, mais de 60% estão quebrados porque misturam o dinheiro. Eles ganham a comissão, acham que é salário. A comissão não é salário. Você tem que estratificar ela. Essa comissão tem que pagar o seguro do teu carro, tem que pagar o teu carro, tem que pagar o teu plano de saúde, tem que pagar os teus impostos, e depois daí que se tira o teu resultado financeiro para você, como pessoa, para você ter uso pessoal. Não pode misturar. São duas operações diferentes, a tua operação de trabalho com a tua operação de casa. Então, a maioria dos vendedores não fazem essa conta. E aí, na hora de receber, não consegue pagar as despesas fixas de casa porque misturou o que era casa e o que era trabalho. E não consegue operar. Inclusive, aqui no livro, eu faço um gráfico onde você pode planilhar as despesas fixas com as despesas da atividade. E isso é muito importante todo vendedor fazer. Você precisa saber quanto que você gasta, quanto que é a tua despesa fixa, para poder você saber se você vai ter condição de realizar aquele trabalho ou não. E isso é muito importante. Lembrando que o que você não mede, você não controla. Aqui no capítulo 8, ele fala sobre esteja sempre alerta. O vendedor precisa estar sempre alerta. Ter visão 360 graus com tudo que acontece à sua volta. Tem que ter essa visão 360 graus com tudo que acontece. Eu lembro que eu estava na recepção de uma grande rede de supermercado e a compradora, dona Glória, supermercado Glória, ela estava atendendo um vendedor da RBS TV, que vendia comercial de TV para a Rede Globo. E ele conversou muito bem, mostrou tudo certinho, bonitinho para ela, só que no final, no fechamento, ele não conseguiu concluir, ele não vendeu. E eu percebi tudo aquilo da sala de recepção. E como era um cliente que estava no meu escopo de cadastramento, ou seja, eu estava tentando cadastrar ele já há bastante tempo e não estava conseguindo vender para ele, né? Eu percebi ali uma oportunidade. Quando eles desceram, eu desci junto com o rapaz, comecei a questioná-lo, né? E ele me disse: não, mas ela não vai querer, não vai querer. Mas quanto que custa? Ah, vai custar, vamos com o dinheiro de hoje, R$ 5.000 para 2 sessões diárias, um no Jornal do Almoço
e outra, na época tinha até o vídeo show, faz tempo isso já. E aí eu liguei imediatamente para a indústria e conversei com o meu diretor, pedi para ele esse dinheiro de investimento para eu poder vender para o mercado. Ou seja, se eu cadastrar o produto, eu precisava desse valor para poder pagar uma ponta de gôndola, um encarte e ainda colocar o produto na TV Globo. Aí, imediatamente o diretor bateu o martelo. Está na mão, o orçamento é seu, pode realizar. Voltei lá, peguei o vendedor da RBS, subi, conversei, bati na porta. Quando ela me viu, ele disse: não tem jeito não. Entramos, conversamos e ali fechamos o negócio. Ou seja, eu paguei o comercial e ela me comprou. Então, você precisa estar atento aos detalhes. Você precisa ter visão 360 graus, que isso vai te levar a outro nível. Aqui no capítulo 9, eu falo sobre manutenção da praça. Você precisa, primeiro, acreditar em você. Segundo, atender o cliente constantemente. O WhatsApp, gente, vende, faz reposição. O WhatsApp não vende, o WhatsApp faz reposição. A maioria dos vendedores hoje estão usando o WhatsApp para vender. Ele não vende, ele faz reposição. A venda acontece quando você entra no cliente e entende a necessidade dele geral, que coisas que não vão para o WhatsApp, e você pode atender todo ele como um todo. Então, é muito importante visita. Vender é visitar. Vender é reunião, é conversar, é apresentação. Isso não tem outra regra. Quanto mais você visita, mais você vende. Aqui a terceira grande dica: seja honesto. Fale sempre a verdade. Não minta. Fale sempre a verdade. Se você não vai conseguir fazer, não diga que consegue. Se você não vai conseguir entregar, não diga que consegue. E isso fica marcado. O cliente, ele sabe de quem ele pode confiar. O vendedor, quando chega num nível de confiança com o cliente, isso já aconteceu comigo várias vezes. Ele não me pede, ele diz assim: ó, manda o que você acha o que eu preciso. Manda o que você acha que eu preciso. E isso é muito importante. Tome muito cuidado com o não. O não, ele não é o fim. Muitos vendedores acham que o não é o fim. Não é o fim. O não é apenas o começo. É a partir de um não que você se prepara, que você se projeta, que você avalia e tem um feedback de onde você errou e volta mais confiante, e volta mais forte. Isso é muito importante. Eu lembro que eu tinha um grande cliente, rede de supermercado também, no estado de Santa Catarina, e eu visitei esse cara 6 meses consecutivos. Ele nunca me comprou. Na verdade, eu não conseguia nem falar com ele. Chegava na secretária, ela dizia: ó, itens novos só no mês que vem. Itens novos só no mês que vem. E aí eu vou uma vez sair de lá, né, depois de 6 meses, mas decepcionado. Pô, como é que eu vim do Piauí para cá e eu não consigo nem falar com esse cara? Que história é essa? Aí tive um insight, Deus me deu uma visão. Eu cheguei para um amigo que criava pombo correio de prova, esse que voa e que volta para o lugar onde eles são criados. Fiz uma bela de uma carta de apresentação da empresa, coloquei share de mercado, participação, líder do mercado da Grande São Paulo, enfim. E no final coloquei assim: ó, como não houve oportunidade de conversarmos, estou te enviando o nosso representante. Caso haja interesse em negociar com a gente, solte ele pela janela. Ele voará de Criciúma até Florianópolis, a mais ou menos uns 140 quilômetros de distância. E aí entenderemos como um sim. E aí eu lembro que eu botei numa caixa da Natura, fiz um laço, coloquei em um envelope bacana a carta, levei, entreguei para a mesma moça que tinha me dado todos esses nãos. Ela, assustada, desligou o telefone. Eu disse: ó, entrega para ele, para o dono, que as instruções estão na carta. Aí demorou umas 2, 3 horas, ela me ligou, rindo, mas passa. Ó, ele soltou o pombo e marcou contigo para o dia 9, pode vir. Então, tome cuidado com o não. O não é apenas o começo, não é o fim, tá? Cuide bem da sua saúde. Você precisa estar bem de saúde para poder executar a tua tarefa. Esteja atento aos acontecimentos gerais, ao que se passa no mundo, porque talvez uma notícia seja a chave da bolha para você entrar com o teu cliente. Brinque com o seu cliente, seja divertido. Eu tenho alguns clientes que dizem assim: poxa, Pedro, eu gosto muito de conversar com você, você está sempre sorrindo,
sempre alegre, sempre positivo. Aí eu falo para ele, rapaz, já está difícil vender sorrindo. Tu imagina se eu tivesse triste, como que não seria? Aí, então, ame o que você faz. Você precisa amar, você precisa gostar muito. Se divirta. Eu brinco sempre com meus amigos, digo, eu não trabalho, eu brinco, eu me divirto com o meu trabalho. Seja honrado com a sua empresa, seja honrado com o seu cliente. Isso é muito importante para você e para a tua empresa e para a atividade que você exerce. Isso é muito importante. E, pessoal, é isso aí. O material tá aqui, está disponível para vocês. Esse livro eu decidi fazer exatamente para ajudar os novos vendedores que estão chegando. E eu tenho visto que nós não temos tanta. Diminuiu bastante a entrada dos novos nesse mercado. A maioria são pessoas mais de idade e a profissão não pode parar, ela tem que continuar. Nós somos a locomotiva que liga a indústria ao consumidor final. Isso no cunho econômico, no cunho social, nós somos aquele fio invisível, que aonde a gente passa, a gente está levando notícias novas, levando esperança, levando palavras positivas, levando produtos, e isso é muito importante, essa linda profissão que eu amo e que decidi seguir. Muito obrigado a todos. Aproveitando aqui para agradecer a Pedro Alves de Oliveira Neto, que nos fez aqui uma exposição de algumas das ideias principais de seu livro. Pedro Alves de Oliveira Neto é filho de barrense, sua mãe, dona Heloísa Lages, seu pai, doutor Felipe, residem, por sinal, em Barras do Maratauã. Pedro, eu gostaria de fazer aqui dois questionamentos antes de nós encerrarmos. Quero dizer antes que eu li seu livro, havia percorrido o livro de uma maneira geral, assim que você me encaminhou o livro, há alguns meses, e eu já fiquei naquele momento com a ideia estabelecida de convidá-lo a fazer essa exposição, sobretudo porque o livro é um livro que tem um interesse social muito evidente, e ontem, lendo o livro, eu pude sentir que o livro há muito de sinceridade e de entrega no livro, que está bem escrito. O livro tem uma linguagem simbólica, você se valeu aí de algumas metáforas que foram ressignificadas para absorver o leitor, e um livro que tem também uma natureza moral, no bom sentido, porque há sempre, inclusive, uma referência bíblica ao final que dialoga com o que está sendo apresentado naquele capítulo. E essa referência bíblica é quase que um resumo, ela aparece aí quase como que um resumo daquele capítulo, resumindo, na verdade, aquele capítulo. É muito inteligente a organização do livro em si e a linguagem da qual você se vale, que é muito clara, objetiva, simbólica, e que dialoga aí também com a natureza moral das Sagradas Escrituras. Então, eu quero lhe fazer aqui duas perguntas. A primeira delas, o seu livro ele se dirige à atividade comercial, sobretudo a quem lida com produtos. Uma parte significativa da atividade comercial, que cresceu absurdamente, é exatamente a de serviços. Mas, lendo o seu livro, naturalmente que todos que vivem as atividades comerciais no dia a dia e também aquele que vende serviço, encontrará nele informações úteis para melhorar a sua interlocução ou refletir acerca da sua interlocução com, eu vou usar o termo clientes, mas alguém pode naturalmente utilizar outro termo, né, na esfera da prestação de serviço, né? Como, essencialmente, o seu livro Nasci para Vender, esse livro muito agradável de leitura, pode ajudar também aos que vendem serviços a venderem melhor. O serviço ele é um produto. Se você for perceber na íntegra, você vai ver que você vendendo o teu serviço, né? Você está vendendo um produto seu. O serviço ele é um produto.
E você precisa conhecer muito bem o serviço para poder vender muito bem o serviço e vender como um produto, né? Então, o meu livro, Nasci para Vender, ele traz alguns princípios que eu citei, inclusive, que fala que irão ajudar bastante as pessoas a vender serviço. Como, por exemplo, seja honesto, fale a verdade, ok? Visite, ou seja, tenha uma conversa com o teu cliente clara, aberta, ok? Conheça o teu produto ou o teu serviço como ninguém e, e compre ele antes de sair para vender. Por quê? Todo o produto ou serviço deve ser comprado primeiro por você, vendedor, para que você possa ter êxito em vendê-lo, né? Aqui fala também sobre a construção e a diferença entre valor e custo. Eu creio, estou convicto disso, que a obra, o livro, ele pode ajudar bastante na venda de serviços, porque serviço é um produto. Quando você avalia o lugar do vendedor nesse processo da relação com os fornecedores, os clientes, considerando-se aí as mais diversas escalas de fornecedores ou clientes, como é que efetivamente o vendedor pode contribuir para o aperfeiçoamento do serviço dos fornecedores? A gente acha que não tem ligação direta, né? Que o vendedor está lá e ele é desprovido de uma ligação efetiva com as empresas que compram os serviços. Mas muitas vezes o vendedor está integrado também, né? Aquele serviço. Qual é a leitura que você faz disso? O vendedor, Dilson, ele é a extensão da empresa. Na verdade, quando você assume uma área para vender, você é muitas vezes chamado de representante, você representa a empresa naquele lugar. Então, o vendedor, ele representa a empresa, ele foi autorizado a falar pela empresa naquele lugar. Então, tudo começa no conhecimento do produto ou serviço, na convicção, saber de todas as etapas, quando entregar, aonde entregar, custo. Ele precisa ter uma visão periférica de como o mercado está se posicionando para ser um balizador. Isso não quer dizer que ele tenha que fundamentar a sua a sua proposta de valor em cima do que o mercado está ditando. Não, ele é um basilador, só referência, ok? Terceiro ponto importante, confiar muito no teu produto e acreditar na relevância que ele vai ter em diferenciais, ok? A gente tem muito isso, eu cito um exemplo da minha família mesmo. Eu tenho um tio que você deve ter conhecido ele, chamado tio Adão. Ele é chaveiro, tinha um chaveiro ali na praça, eu não sei se é a Praça da Bandeira, eu não lembro muito bem qual era a praça. E ele é um barrense daquele mesmo barrense raiz, brutão mesmo, é um cara sincero, um dos caras mais honestos que eu já conheci na minha vida. E ele foi eu era uma criança muito levada, e a minha mãe sempre, quando entrava de férias, me colocava para trabalhar com o Tiadão. E eu aprendi muitas coisas com aquele cara, você não imagina, ele é até meu padrinho. E um dia eu presenciei uma cena dele que ficou marcado para minha vida para o resto da vida. Uma senhora chegou apavorada, seu Adão, preciso abrir meu carro, a chave ficou lá dentro, meu marido está esperando, meus filhos, eu tenho que ir embora. Aí, pois não, já saiu rapidamente, pegou a malinha dele, eu fui atrás, o carro dela estava lá na frente. Aí ele foi lá, simplesmente com a ferramenta dele, realizando o serviço dele, abriu o carro, mas olha, uma rapidez, uma velocidade, uma técnica impecável. E aí a mulher olhou para ele, graças a Deus, pão suadão, quanto que custa? Aí ele, vamos dizer, é dinheiro de hoje, R$ 250. A mulher olhou para ele e falou, você está louco, R$ 250. E você abriu ela em 1 minuto e meio, 2 minutos, você está louco. Aí ele pegou a porta, abriu, pegou a chave, jogou lá dentro, fechou a porta. Agora a senhora abra, para ver se não vale esse valor. Eu tive que passar quanto tempo para aprender a fazer esse serviço? Então, o serviço tem que ser muito valorizado. A gente chama no direito de bem semovente, aquilo que só você faz. Um quadro pintado por Da Vinci só ele que faz, você entendeu? Existem várias Mona Lisa, mas quem fez foi ele, a original é dele. Então,
essa coisa de você dar a tua cara para o teu serviço e fazer ele o mais honesto e o melhor possível é o que vai fazer a diferença na negociação. E tem mais, tem algo importante também que eu gosto de falar. Muita gente acha que o vendedor ele conquista a vitória quando ele vende e se relaciona e atende um cliente constantemente. Eu digo que você só vai ter a percepção de que o teu serviço ou teu produto, que o teu serviço, o teu atender é bom, quando o teu cliente te indicar para uma outra pessoa. Ele já pode fazer com o Pedro, porque eu confio nele. Faça isso, faça isso. Aí sim você tem essa percepção. Ok? Nós estamos vivendo um momento em que as atividades humanas, de uma maneira geral, foram intensamente modificadas pelas tecnologias digitais. E um processo que começou bem antes, quer dizer, que um processo que é gradativo e cada vez mais se somam aí aplicativos, modos novos de comercialização de produtos. É começar que hoje nós compramos muito por telefone, é, por, por meio de sites. De que maneira, né, nesse contexto de vendas online, como esse processo ele impactou a vida do vendedor? Quais são os desafios, dito de outra forma, quais são os desafios hoje do vendedor no novo cenário de tecnologias digitais? Muito interessante a tua pergunta, e eu vou te responder de uma forma muito didática aqui. Quando eu comecei a trabalhar com vendas externas, lá em 1997, a minha empresa, para me localizar na praça, ele tinha que ligar para um cliente e dizer, ó, o Pedro já passou por aí? O cliente dizia, não, ele vem hoje, o dia dele visitar é hoje, é sempre quarta-feira no período da tarde. Aí deixava o recado para eu retornar. Por quê? Por que eu estou comentando isso, Dilson? Porque não tinha celular naquela época, era o telefone convencional. Para a transmissão dos pedidos, eu lembro disso muito, isso é muito forte na minha memória. Lá em 97, eu tinha que chegar no hotel entre 6h30 7 horas, tomar um banho rapidamente, pegar todos os pedidos que foram emitidos no dia e descer para a recepção do hotel para utilizar uma ferramenta chamada fax, que hoje não existe mais. Então, os pedidos eram transmitidos assim. Aí veio o celular, aí veio o computador, aí veio a internet. E o que isso exigiu do profissional de venda? Exigiu estudo, exigiu preparação. Lembra que eu comentei que no livro está escrito o sucesso ele é um encontro da preparação com a oportunidade? Então, nós temos que utilizar essas ferramentas ao nosso favor. Nós temos que utilizar, mas para isso necessita do conhecimento. Eu tenho que parar e aprender a usar as ferramentas para executar a minha atividade da melhor forma possível. Essas ferramentas, elas não vão substituir o homem de venda. O que o homem de venda vai ter que fazer é se integrar a elas como parte das ferramentas que ele tem dentro do processo. Tá? E voltando a falar sobre isso, no mercado em que nós atuamos, essas ferramentas elas fazem reposição, mas elas não fazem venda de introdução, elas não fazem o que a gente chama de sellout. Uma coisa é você fazer o selim, que é a venda para o cliente. Outra coisa é você fazer o sellout, que é fazer o cliente vender. Entendeu? A nossa atividade ela não acaba quando o pedido chega e vai para o estoque do cliente. Nós temos que ajudar ele a vender o produto para que ele possa nos comprar novamente. Você entendeu? Então, isso sempre vai precisar, vai necessitar da visita, vai necessitar do vendedor e vai necessitar do homem de venda à frente do negócio. Homem, mulher, de venda à frente do negócio. As ferramentas elas vão ter que ser usadas por nós. Elas nunca vão nos substituir. Tanto é que a prova disso que veio celular, veio internet, veio. Hoje você já digita o pedido dentro do cliente, num equipamento que cabe na palma da minha mão. Você já sabe que São Paulo tem estoque aqui full time. Antigamente, a tabela de preço, quando eu comecei lá, a tabela de preço vinha no ônibus.
chegava uma vez por semana, na segunda-feira. Então, veja como mudou, né? Estou falando de 27 anos, 28 anos. Então, mudou muito e vai mudar. Lá na frente vai mudar. Mas a criação, entenda bem o que eu vou falar para você, algo muito interessante. A criação é do homem. A máquina ela faz repetição, mas quem cria, quem desenvolve, como o caso desse aí que eu te falei do pombo, como o caso daquele lá da venda da RBS que a gente fechou, se o homem não tivesse lá para visualizar, não teria criado a situação da oportunidade, aliada ao preparo, entendeu? E é muito interessante essa situação, porque o que você me perguntou é o que muita gente acha e pensa que a figura do vendedor vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. Nunca, nunca. Nada acontece antes de acontecer uma venda. A máquina, ela vai fazer a repetição. A criação é nossa. Nós que fomos, Deus nos deu o dom da criação. Foi soprado, como está escrito lá na Bíblia, dele para nós. Então, o ser humano é que tem o poder de criar, de transformar. Ok? Nós agradecemos a Pedro Alves Oliveira Neto, de origem barrense, autor de Nasci para Vender, pelo passeio que faz em tributo à cidade natal, pela essência do vendedor, o que deve fazer o vendedor para ser um vendedor de sucesso. Ao tempo em que informamos que o arquivo do livro em PDF estará disponível na seção de livros online do portal Entre Textos. Lá no portal Entre Textos, portalentretextos.com.br, há uma seção designada Livros Online, e este livro estará disponível para acesso gratuito na seção Livros Online do portal Entre Textos. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, tá? Muito bacana o trabalho de vocês, espero ter contribuído com todos, estou à disposição. Nos encontramos na vitória. Com certeza. Muito obrigado, Pedro.